Sou Berenice Balsalobre, nós estamos aqui em Botucatu, numa região bastante interessante, é uma região de geodiversidade, porque nós estamos no Mirante de São Cristóvão e é um local em que você pode apreciar a cuesta. E a nossa proposta hoje é fazer uma pequena jornada, conhecer um pouquinho da cuesta, porque o nosso relevo, a nossa paisagem já foi muito diferente. Vamos ver como foi? Além dela ser um patrimônio geológico da humanidade, bela do ponto de vista paisagístico, extremamente frágil do ponto de vista ambiental, muito importante do ponto de vista hidrológico, e ela contribui sobremaneira para a recarga do sistema aquífero Guarani. A história geológica do nosso planeta ela é muito antiga, né? Ela é contada em milhões, bilhões, na verdade, bilhões de anos. Mas aqui a nossa região de Botucatu, numa história mais recente, e quando eu falo recente eu falo em torno de 200 milhões de anos, ela teve uma paisagem muito diferente. A nossa porção fazia parte de um grande deserto, o maior deserto da formação do planeta Terra. Isso num período que o continente americano e o continente africano ainda estavam unidos. E com toda essa movimentação tectônica, essa força interna da Terra, os continentes se separaram e dá para imaginar que essa separação não foi um caminho suave. Essa separação ela foi espetacular, ela foi estrondosa, ela foi explosiva, porque na verdade dois continentes se separavam e começava o nascimento do Oceano Atlântico. Então, nesse processo, aonde antes havia aquele grande deserto com dunas muito altas e uma vida também de pequenas plantas e alguns oásis e também alguns animais, esse processo todo sofreu uma transformação muito grande, porque o magma derramou em cima desse deserto, né? Essa lava vulcânica se derramou por muito tempo. Ela, nesse processo de derramamento, né? Essa rocha derretida, tão quente, né? Tão pesada, ela ajudou no processo de consolidação daquelas areias do deserto numa rocha chamada arenito. Arenito, uma rocha sedimentar das areias, com origem nas areias. E aí, por muitos e muitos processos, esse arenito, né, ele, com o impacto da lava vulcânica, dois grandes movimentos geológicos aconteceram, né, que é um enorme vulcanismo, também um dos maiores processos de vulcanismo do planeta, e encontro com esse imenso deserto. Esses dois grandes eventos formou a nossa paisagem. Essa grande memória que nós temos aqui, elas estão expressas em duas rochas principais, que é o basalto, a rocha vulcânica resfriada, e o arenito, uma rocha sedimentar que tem as suas origens no deserto. Então, o nosso passado bem recente, a nossa memória, né? A nossa memória bem profunda, né? Um pouco distante, nos leva a esse acontecimento. Então, esses dois grandes eventos, eles nos falam, né? Eles guardam essa memória, essa grande memória geológica. A cuesta originada dessas duas grandes formações,
que pode ser chamada de cuesta arenítico-basáltica. Ela guarda a memória da formação geológica do antigo deserto Botucatu. A cuesta, além de ser um patrimônio, hoje ela é um patrimônio imaterial da cidade de Botucatu e de toda a região pela sua paisagem. Ela tem ainda outras características que são muito relevantes, né? Além dela ser um patrimônio geológico da humanidade, bela do ponto de vista paisagístico, extremamente frágil do ponto de vista ambiental, muito importante do ponto de vista hidrológico, e ela contribui sobremaneira para a recarga do sistema aquífero Guarani. A rocha arenito Botucatu, ela tem uma qualidade muito especial, porque seus grãos são extremamente selecionados. E quando eu digo grão selecionado, eu estou falando da uniformidade dele, porque a rocha é formada pelas areias daquele antigo deserto. Então, essa seleção de grãos tornaram eles bastante esféricos. Então, se nós fizermos um exercício de imaginação, nós podemos imaginar vários grãos bem esféricos, redondinhos, um ao lado do outro, né? E como as suas bordas são redondas, quando eles se encontram, entre eles sobra um espaço ou um poro. Então, a rocha arenito Botucatu, ela é muito porosa. E são nesses poros que ficam alojados uma quantidade enorme de água do aquífero Guarani. O aquífero é um dos maiores reservatórios de água doce do mundo. Ele tem uma água, quase que em sua totalidade, uma água potável, de boa qualidade. E ele faz parte dessa engenharia, né? Dessa grande construção, né? da natureza, porque ele se encontra em profundidade, são águas subterrâneas, nós não enxergamos, mas elas estão em profundidades reservadas lá, e em cima dessa grande rocha porosa e frágil, nós temos uma outra rocha que contribui sobremaneira, que é uma rocha desse derramamento vulcânico, que é o basalto. Então, nós temos uma construção muito perfeita, né, de uma rocha mais frágil, e em cima dela tem uma proteção de uma rocha bastante densa, que é o basalto. A cuesta na cidade de Botucatu, né, e também em toda a região, ela tem uma importância enorme, né, porque além dela ser uma área de recarga do aquífero Guarani, ela faz parte desse patrimônio imaterial da cidade. A cuesta é cantada em verso e prosa, ela é inspiradora de muita moda de viola, de muito causo, né? De muito folclore também. E o desenho da cuesta, que ela tem uma parte que é chamada de reverso, e depois ela tem um desenhinho assim, ó, que é chamado de fronte. Ela tem o fronte sempre com linhas suaves. Então, esse desenho que vem reto e depois ele tem uma descida bastante suave, ele foi consagrado na bandeira da cidade de Botucatu e no brasão, né? Então, esses elementos geológicos, né, fazendo parte da vida da cidade. Os termos fronte e reverso significam duas áreas da formação geológica da cuesta. O fronte é uma área de intensa atividade erosiva e ele evolui, colocando em risco a segurança do meio ambiente e das pessoas. Por conta dessas feições, os limites da cuesta orientam o planejamento urbano da cidade por meio do plano diretor, impedindo a voracidade de alguns empreendedores pouco conscientes. E por conta dessa fragilidade, toda a borda da cuesta foi cartografada para que a demarcação de 250 metros
a partir da linha de ruptura do fronte, ficasse explícita e incontestável. A área vermelha rachurada mostra a demarcação da faixa de proteção. A partir da linha de ruptura do fronte da cuesta, é possível observar que a urbanização avançou na área cartografada. Esse trabalho ele foi interessante porque ele resgatou um ordenamento jurídico que estava na lei editada em 1990, a Lei Orgânica de Botucatu. E essa lei da cidade fazia referência a 250 metros de proteção do fronte da cuesta, né? E é interessante nós olharmos essa cartografia para perceber como a cidade, em alguns lugares, avançou em cima dessa linha rachurada, né? Então, é importante nós termos bastante consciência do potencial erosivo que esse pedaço da cidade tem e para que a gente possa planejar uma urbanização que respeite esse enorme patrimônio geológico que nós temos. No último plano, falando em urbanização, no último plano diretor da cidade de Botucatu, fez constar dentro do plano diretor, né, que é de 2017, que toda essa linha georreferenciada de 250 metros que contorna toda a área da cuesta na nossa cidade poderia virar um parque geológico da cuesta. E é preciso sonhar com esse parque, onde a integração das pessoas, né, dos cidadãos, dos estudantes, das crianças, das pesquisas, possa conviver de forma harmoniosa com esse lindo ambiente, essa linda paisagem que nós temos aqui em Botucatu, mas ao mesmo tempo, né, nós trabalhamos pela sua conservação e a sua preservação.